Olá, eu sou a professora Edineide Bezerra, professora do Instituto Federal de Educação do Rio Grande do Norte, e aqui no Instituto eu coordeno as atividades de educação em prisões, né? Temos a oferta de ensino superior nos cursos de gestão ambiental e gestão pública e possivelmente em breve a especialização. Olá pessoal, eu sou o professor Francisco Augusto, sou professor da Universidade Aberta do Brasil, aqui no Instituto Federal do Rio Grande do Norte, e faço a mediação pedagógica da educação em espaços prisionais, no estado do Rio Grande do Norte. Muito bom estar aqui hoje, né? Estamos recebendo a professora Helenice Maria Camarossano Onofre, né, da Universidade Federal de São Carlos, para dialogar um pouco, né, sobre a educação nas prisões. A professora Helenice é uma destacada pesquisadora na área da educação em contexto de privação de liberdade. Ela possui graduação em Pedagogia pela Unesp Araraquara, graduação em História pela Faculdade Barão de Mauá, mestrado em Educação pela Universidade Federal de São Carlos e doutorado em Educação Escolar pela Unesp Araraquara. Atualmente é professora do Departamento de Teorias e Práticas Pedagógicas e do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de São Carlos. A professora tem uma vasta experiência em formação de professores, é líder do grupo de pesquisa EducaCáceres da Universidade Federal de São Carlos, que se dedica à investigação e práticas de educação em espaços prisionais. Então, professora, é um prazer recebê-la aqui hoje, né? Eu queria que a senhora iniciasse falando um pouco sobre sua trajetória acadêmica e o que a motivou a estudar a educação em prisões. Como aconteceu esse interesse, né, nessa área? Bem, é muito bom estar aqui com vocês, agradeço o convite, a oportunidade. O meu interesse em entender melhor o funcionamento da escola numa unidade de privação de liberdade se deu em um momento da minha carreira que eu era diretora de escola pública. E o que percebia como diretora é que às sextas-feiras, por exemplo, as aulas não aconteciam. Os jovens pulavam o muro, os jovens não queriam as aulas, por mais que a gente buscasse fazer um formato de aula diferenciado. Nesse momento, eu conheci alguns professores que davam aula em unidades de privação de liberdade e me disseram do respeito dos estudantes em relação aos professores, em relação à escola. Isso me fez pensar, me fez me organizar em função de que eu queria conhecer melhor esse espaço, entendê-lo na sua especificidade, estudar o papel da educação, da escola, do professor. E assim eu fiz um projeto de pesquisa, que no caso já era o projeto de pesquisa do meu doutorado. Não foi muito fácil encontrar uma orientadora, um orientador, ia com o meu projeto para um lado, para outro. O tema é muito importante, mas a gente não tem interesse na orientação, não nos sentimos preparados para a orientação, mas acabei encontrando uma pessoa que me deu essa chance, e a quem eu agradeço até hoje por ter me acolhido, embora ela fosse de um outro campo, do campo da psicologia, estudasse orientação profissional, ela me deu essa oportunidade. Me conduziu até outros colegas que pesquisavam já na USP a violência, né, violência em prisões, não propriamente a educação, e assim eu comecei então a fazer o doutorado. Concluindo, eu prestei concurso, fui para a Universidade Federal de São Carlos, onde estou até hoje, e já com esta opção de acolher mestrandos e doutorandos para esse tema da restrição e privação de liberdade, como uma opção política, uma opção social e pelas próprias dificuldades que eu encontrei para encontrar um orientador, né? Então isso eu tenho feito desde 2005 e com o meu grupo temos aí buscado construir conhecimentos, trocar conhecimentos, sempre nesse espaço
de restrição e privação de liberdade. Muito bom. Professora, muito bom tê-la aqui conosco. Nessa sua trajetória ao longo de muitos anos, qual foi o momento mais marcante, né, durante essas pesquisas na área de educação em espaços de restrições de liberdade? Algum trabalho, algum evento, algum momento especial que você recorda? Sim, na verdade são muitos, né? Estudar os espaços de restrição e privação de liberdade é uma situação sempre motivadora, instigante, mas complexa, com dificuldades, com resistências que a gente tem que fazer, né? Algumas frases coletadas já desde a minha fase de doutorado, uma que sempre me marcou muito foi: por que você está na escola? Por que você voltou a estudar, né? E uma resposta que me marca muito e que eu sempre repito é que o rapaz disse assim: professora, quando eu fugi, eu não sabia ler. E como eu não sabia ler, eu peguei o ônibus errado. E pegando o ônibus errado, eu fui pego novamente e estou aqui. Então, essa é a razão de eu ter voltado para a escola. Isso nos leva a pensar muitas coisas, né? Por que grande parte da população que habita as prisões não é alfabetizada, ou é semi-alfabetizada, ou não concluiu o ensino fundamental, né? Então, essa frase deles sempre me marcou muito. Uma frase que me marcou muito também foi: a sabedoria na prisão é o silêncio, né? É aprender a ouvir e a pouco falar. Eu achei isso muito importante. Algumas coisas que me trabalharam como mulher, como mãe, foi ser madrinha de casamento em uma unidade de privação de liberdade. Foi uma coisa que teve um significado muito importante na minha vida. Estar ali, né, assistindo. Fui madrinha de batizado de crianças. São situações de um cotidiano que aqui de fora, como homens e mulheres livres, nós não podemos imaginar o significado, né, de você estar ali. E que ali é um espaço onde ocorrem aprendizagens de todas as naturezas, né? E, portanto, quando a gente discute educação nos espaços de privação de liberdade e restrição, a gente não está discutindo a escola, a gente está discutindo um fenômeno muito mais amplo, que é, naquele espaço, acontecem processos educativos de diferentes naturezas. Então, acho que essas coisas são as que mais me desafiam a insistir, a estar ali, a lutar, né? Não só pela educação, mas pela qualidade de vida que as pessoas têm em privação de liberdade. Elas têm direito, e esse direito precisa ser preservado. Quais seriam, professora, assim, os maiores desafios estruturais e institucionais para oferecer uma educação de qualidade dentro do sistema prisional? Um desafio que me parece um gargalo muito importante é a própria seletividade que existe no espaço e na própria escola, né? Não há vagas para todas as pessoas que precisam estudar. Então, há um direito que não é um direito para todos. Então, ali dentro ainda existe quem vai para a escola, né? Nós não temos capacidade física para acolher todos aqueles que desejariam ir para a escola. Nós não temos capacidade física para acolher todos aqueles que gostariam de trabalhar, que gostariam de participar das atividades de leitura, que gostariam de participar das sessões de discussão de documentário. Então, ainda é um espaço onde
a restrição de liberdade para alguns é muito mais pesada do que para outros. Sim. Professora, em relação ao perfil do estudante, a senhora falou sobre a questão estrutural, mas nas prisões existe um perfil, né? Quais são as maiores dificuldades diante do perfil desse estudante que consegue uma vaga para estudar dentro de uma prisão, né? E como é que a senhora vê esse cenário brasileiro? O perfil é da população que acaba sendo recolhida para habitar as prisões. Na sua grande maioria, são pessoas de classes populares, pessoas negras, e que já vêm sendo excluídos do processo de educação, muitas vezes desde o ventre materno, né? Essa exclusão, ela não acontece quando a pessoa comete um crime. Não é ali que esse fenômeno acontece. Quando ele acontece, esse afastamento social é um momento de vida dessas pessoas. Mas certamente ela não infringiu a lei porque estava tudo bem, obrigada com ela. Havia uma trajetória de vida anterior que acaba determinando uma série de fatores, né? Então, quando a gente pega esse tempo de vida das pessoas, é importante que a gente não comece no momento do cometimento do crime e no seu afastamento social. É preciso cumprir essa trajetória, como chegou ali, né? Que pessoas são essas? Por que elas não tiveram direito à escolarização? Por que elas não tiveram direito à saúde? Uma série de outros direitos. E aí a gente vai para uma instituição que funciona do lado do avesso, que não permite que a pessoa tenha condições de estudar, de trabalhar, de ter garantida a sua saúde, ou ela tem ainda condições muito escassas, muito pequenas para alguns, e depois a gente abre aquele portão e ela tem o quê? Um projeto de vida que possivelmente seja muito frágil, que na maioria das vezes ela não consegue enfrentar, né? Então esse rompimento, essa entrada no espaço de privação de liberdade, que é um desnudamento da pessoa, ela deixa sua roupa, ela passa a usar um uniforme, ela tem que se adaptar àquelas regras, ela cria algumas raízes nesse momento presente, mas não são raízes que a preparam para o retorno. E no retorno ela fica com as mesmas perguntas que ela tinha anteriormente e com a chancela de ter vivido o aprisionamento, né? Então, penso que o problema ele é intrincado exatamente por isso, porque nós queremos faccionar algumas partes da vida das pessoas e o aprisionamento é um momento na vida, ele não é um parênteses na vida, que vai deixar marcas profundas. E nesse retorno, quem vai fazer o acolhimento dessas pessoas, né? Então, é um processo de vida, é nessa perspectiva que eu vejo. E o perfil é de um jovem de classes populares e que não tiveram oportunidade de ter o que ele já teria de direito. Quais os avanços significativos na educação prisional a senhora considera mais relevante nos últimos anos? Avanços. Eu penso que tem, né? Avanços normativos nós temos. Nós temos resoluções, nós temos normativas legais que têm indicativos muito sérios, muito bem pensados, muito bem elaborados, muito bem estruturados. Ainda há um hiato grande entre as normativas estabelecidas e aquilo que efetivamente nós acabamos encontrando nas unidades, né? Que é o próprio acolhimento, os espaços para as atividades, o número de policiais penais que ali estão para fazer esse acolhimento, a própria formação deles, uma formação mais humanizada. Então, essa seletividade, quem estuda, quem não estuda, quem faz isso. Então, há um parêntese dentro de um parêntese, dentro de um parêntese, não é? E acho que uma coisa que é bastante grave
é que esse número aumenta, esse número não diminui. Nós não temos encontrado formas de diminuir essa coisa desenfreada do encarceramento de mulheres, que tem aumentado muito, né, e das consequências da prisionização. Nós temos ainda no plano do discurso propostas importantes, mas efetivamente nós engatinhamos na minha leitura. Nós precisamos de outros elementos, né, de um olhar mais pontual, mais cuidadoso, mais amoroso para esse espaço que é tido como um espaço de isolamento social. E ele não é um espaço de isolamento social, ele é um espaço da sociedade. Ele faz parte da sociedade, né? Mas quem está lá? E qual é a preocupação da universidade, das pessoas, das comunidades, do poder público? Que olhar nós temos para esse espaço, né? Professora, eu tenho uma curiosidade. Com relação ao impacto da educação na vida das pessoas que estudam dentro do cárcere, a senhora acha que existe uma redução da reincidência criminal? Depois que o sujeito começa a estudar, ele muda de visão, ele amadurece? Como é que, ao longo do tempo, são muitos anos orientando, pesquisando, tanto no socioeducativo quanto no sistema prisional, é possível perceber que o estudante do cárcere, ele não volta para o mundo do crime? Ele se transforma? Não acredito que ele se transforme a ponto de não voltar a delinquir, né? A educação promove nele, possivelmente, autoestima, confiança, mais segurança para enfrentar os fenômenos nesse processo de saída e mesmo lá dentro. Isso acaba sendo muito importante, né? Até para que ele organize seus projetos de vida para depois e mesmo ali dentro. Mas sozinha, a educação escolar, ela não dá conta de garantir esse retorno com qualidade, né? Porque esse acolhimento lá fora, da família, das outras instituições, acaba determinando muito do que ele efetivamente vai fazer, ou se ele vai voltar a fazer aquilo que ele já fazia, né? O aprisionamento não garante, né? Pelo formato que ele existe, né? Enquanto uma instituição educativa, não é? E que tem sido muito mais uma instituição punitiva. Então, penso que a nossa discussão tem que girar sempre em torno disso. É uma instituição punitiva ou é uma instituição educativa? Né? Eu acho que esse é um tema que me parece muito importante a gente discutir e entender melhor do que nós estamos falando. Professora, que conselhos ou orientações, né, a senhora daria para educadores que estão ingressando na área de ensino em prisões? Eu acho que orientações seriam... Eu sei que boa parte dos educadores que ingressam nessa atividade, ingressam porque não têm oportunidade de ingressar em outras instituições, né? Fica meio assim, as pessoas vão escolhendo o final da lista, não é? Vai. Por outro lado, eu já vivenciei em vários estados esse susto, né, de tornar-se professor em uma unidade de privação de liberdade, sem nenhum preparo, né? Vai para atribuição de aulas, no outro dia chega. E aí chega num espaço que tem seus rituais próprios, com um conhecimento que lhe foi passado através da universidade, mas também sem saber que escola é aquela. É uma escola pública, com estudantes, né, de educação popular, e ele é um professor de escola pública. Mas aquele espaço ele não está preparado. Então, me parece haver sempre um choque de realidade. O que eu faço aqui? Né? Então, a formação inicial nas licenciaturas, ela é essencial. Eu acho que
esse é um dos desafios quando a gente vai dizendo, né? Porque o professor muitas vezes é culpabilizado que não deu certo porque ele não deu conta. Mas quem o preparou para não dar conta, né? Daí a importância da formação, da formação continuada. É um desafio, mas o que eu tenho acompanhado, formado, é mesmo assim. As pessoas não querem sair de lá. Os seus primeiros meses são de sofrimento, mas no estado de São Paulo a gente fez no começo um processo seletivo lá em 2011, quando saíram as diretrizes, contratando 1.800 professores que iriam dar aula nas unidades de privação de liberdade, porque a gente não tinha outros, né? Já para as escolas aqui de fora, vamos dizer Sim. assim. Nos primeiros meses foi bem complicado. Depois, no ano seguinte, as pessoas diziam assim, mas eu quero continuar lá. Mesmo tendo a oportunidade, mas eu quero continuar lá, porque eu me sinto respeitado, porque eu gosto daquilo que eu faço, porque os vínculos com eles são estabelecidos de outra forma. Que era um pouco do que eu ouvi lá quando me interessei pelo tema, né? Por que alguns professores fazem isso? Agora, me parece importante, e que a gente não pode deixar de sinalizar, essa formação necessária, inicial, esta formação continuada, um salário digno, e não estou dizendo só para os professores que estão no interior das prisões, para todos, mas eles têm direitos garantidos por lei de uma percepção a mais, né? Ele é um preparo com os estudantes e para ficar um tempo maior ali disponível, e não dar algumas aulas lá, depois ele vai dar algumas aulas fora, né? Quando ele vai aprendendo um pouco dos mecanismos da instituição, prisão, acabou, porque ele é um professor contratado. Então não existe uma sequência. Professores efetivos têm que estar ali também, né? E isso a gente não pode abrir mão da qualidade, porque não adianta discutir qualidade se a gente não valoriza o profissional, forma o profissional, né? Oferece um pagamento condizente. E isso é para todos os professores brasileiros, é claro que eu estou falando, mas nós estamos nos referindo a esse, né? E que certamente eles sairão dali muito mais humanos e mais amadurecidos do que entraram, né? Isso eu tenho certeza. Isso eu tenho certeza. Professora, a gente está imensamente agradecido pela sua presença, né? Pelo seu compartilhamento, né? Isso, Augusto? Isso, a gente está muito feliz em recebê-la aqui. Tivemos uma oportunidade de fazer essa discussão virtual durante a pandemia e agora conseguimos trazê-la a Natal. Estamos muito felizes e a gente quer deixar esse momento, né, para você deixar uma mensagem sobre a temática da educação nas prisões, incentivar as pessoas, incentivar pesquisa, ensino, extensão também. Fique à vontade. Fique à vontade. Sim. Bem, eu não estou nesta seara por acaso há tantos anos, né? Me mantenho nesse tema como opção lá do começo do doutorado. Como eu disse para vocês, um desafio foi encontrar uma orientadora que me acolhesse e depois tomar a decisão que eu gostaria de acolher mestrandos, doutorandos, fazer ensino, extensão neste campo, né? E a gente vai aprendendo muito, vai se tornando melhor, né, no nosso entendimento dessa vivência com o outro. Eu quero continuar fazendo isto sempre. Às vezes a gente se cansa um pouco, faltam incentivos. Desanima também. Na maioria das vezes nós somos invisibilizados, mesmo dentro das nossas universidades, nos próprios chamamentos públicos, nas agências de fomento. Por incrível que pareça, há revistas que barram o tema, a contribuição que você encaminha. Então, nós também acabamos ficando às margens em alguns momentos, né? É preciso ter muita resiliência e muita resistência.
mas é alguma coisa que me torna feliz. Assim, as minhas opções, eu as tenho como opção de vida mesmo, como opção de vida. Acho que é isso. É isso. Maravilhoso.